Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com os capítulos de 8 a 10 do livro do Levítico, nós temos um segundo bloco que vai falar sobre a consagração de Arão e de seus filhos ao sacerdócio. Começa dizendo assim o versículo 1 do capítulo 8. O Senhor falou a Moisés. Falou a Moisés. Falou o quê? Da consagração que se daria, como nós vamos ver, de Arão e de seus filhos. Então, os sacerdotes, para oficiarem o culto, devem pertencer à esfera sagrada. E quem faria o translado de homens comuns que eram Arão e seus filhos à esfera sagrada, para que passassem a oficiar o culto e, sobretudo, os sacrifícios oferecidos a Deus? Quem faria este translado seria Moisés, por um rito que Deus lhe havia dado ordens para realizar. Assim, Moisés, por ordem de Deus, é que realiza o translado de Arão e de seus filhos para a esfera sagrada. E mais que isso, Deus, por meio de Moisés, é quem torna sagrados a Arão e seus filhos. A passagem à esfera sagrada se realiza e se manifesta numa cerimônia solene que vem descrita justamente neste 8º capítulo. O rito central desta solene cerimônia é a unção com óleo. A unção com óleo confere ao sacerdote uma posição eminente junto ao seu povo, a posição de alguém que foi retirado do povo, separado do meio do povo, para poder servir o povo, oferecendo os sacrifícios a Deus. Continuando nossa leitura, toma a Arão e seus filhos as vestes, o azeite da unção, o bezerro do sacrifício expiatório, os 2 carneiros e o cestinho de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda do encontro. Convoca toda a assembleia. Por quê? Porque a cerimônia interessa a comunidade inteira, uma vez que o culto, ainda que oficiado por um único representante, isto é, por Moisés, que faria o translado de Arão e seus filhos para a esfera sagrada, ainda que seja oficiado apenas por ele, é tarefa comunitária. Lembre-se, por exemplo, daquilo que hoje nós entendemos como liturgia. Liturgia quer dizer ação do povo. Então, uma ação que não se realiza sozinho. O sacerdote, ele age nos dias de hoje, na nossa Igreja Católica, em persona Christi e algumas vezes em persona Ecclesia. Por quê? Porque toda a igreja é que está agindo na ação litúrgica. É uma ideia semelhante aqui. Interessa a toda a comunidade. Por quê? Porque toda a comunidade, de alguma forma, participa neste rito de consagração. E até porque aqueles que seriam consagrados passariam a ser seus líderes religiosos. Daí, seguindo adiante, no versículo 6, diz assim: depois fez Arão e seus filhos se aproximar e os fez banhar-se. Aproximar, aqui é um termo técnico que significa eleição. Eleição para quê? Para ter acesso à esfera sagrada, isto é, ter acesso a Deus, oferecendo-lhe sacrifícios em nome do povo. Então, ter acesso ao mundo cultual, ter acesso ao contexto litúrgico, onde a Deus se oferece sacrifícios pelo povo e sacrifícios oferecidos por parte dos membros deste povo. Adiantando-nos um pouco mais, lá no versículo 22, temos o seguinte: fez trazer o 2º carneiro, o da consagração. Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça da vítima. Aqui, então,
o que nós temos é que este carneiro é para a consagração. A consagração de quem? A consagração daqueles que seriam constituídos como sacerdote. Consagrar, em hebraico, equivale a dizer encher as mãos. Por quê? Porque neste momento em que este carneiro era oferecido, os sacerdotes ou aqueles que seriam instituídos como sacerdotes, traziam em suas mãos um chifre de carneiro que era cheio de óleo. Assim, a ideia da consagração. Este óleo que seria usado também como parte deste rito de consagração. E além disso, encher as mãos também pode ser entendido na perspectiva de Deus, porque Deus toma posse daqueles que são consagrados a Ele para oficiarem como sacerdotes. Toma posse, recebe em suas mãos. Assim, eles passam a ser propriedade de Deus. Foram dados a Deus. Agora são reservados exclusivamente para o culto sagrado, para oferecer sacrifícios em nome do povo. E ainda no versículo 24, fez os filhos de Arão se aproximarem, untando-lhes com o sangue daquele carneiro, os lóbulos de suas orelhas direitas e os polegares de suas mãos e pés direitos, e aspergiu com o sangue todos os lados do altar. Veja, o sangue foi aspergido sobre o altar e foi também com ele que as orelhas dos que seriam sacerdotes e os polegares de suas mãos e pés foram tingidos. Por quê? Porque o sangue é a vida da vítima consagrada. Assim, a vida dessa vítima consagrada se reparte entre o sacerdote instituído e Deus, como que ligando aquele sacerdote a Deus pelo sangue desta vítima. Por quê? Porque o sacerdote passou a pertencer exclusivamente a Deus para o seu serviço. Adiantando-nos ainda um pouco mais, lá no versículo 31, temos assim: cozinhai a carne à entrada da tenda do encontro, e aí a comereis, com o pão que há no cestinho do sacrifício, de consagração. Assim me foi ordenado, Arão e seus filhos o comerão. O que é que nós temos aqui? Um banquete oferecido por Deus aos seus sacerdotes, como que promovendo uma festa, expressando a alegria por ter consagrado aqueles homens a si. Deus oferece a eles um banquete. A iniciativa, então, é de Deus que chama para si aqueles homens e se alegra por terem respondido positivamente a este chamado. Mais adiante, no versículo 36, Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Cumpriram tudo o que Deus havia ordenado por meio de Moisés. Então, se foi Deus quem ordenou, a iniciativa é dele. Porém, Moisés aqui ainda executa uma função mediadora. Por meio de Moisés é que Deus disse a Arão e seus filhos tudo o que deveria ser feito. Daí temos o capítulo 9, que vai falar dos primeiros sacrifícios públicos oferecidos por esses sacerdotes instituídos, especialmente pelo sumo sacerdote Arão. O capítulo 9, então, vai mostrar-nos que, concluído o rito de consagração e a semana de retiro que eles permaneceram antes desta cerimônia, Arão começa a oficiar por si mesmo e pelo povo. Assim, a cerimônia que ele realiza culmina no encontro com Deus, assistindo à sua manifestação. Como Deus se manifesta
na sua glória, como vamos ver com a leitura deste capítulo 9. Este encontro é que dá sentido ao que está oficiando Arão, porque senão tudo seria um rito vazio, seria mero ritualismo. Aquilo que realiza Arão, oficiando o culto, os sacrifícios a Deus, deve levar à união com Deus, à experiência com Deus. Aliás, todo ato litúrgico, inclusive para nós hoje, só faz sentido quando nos religa a Deus. É por isso que nós nos unimos em comunidade para celebrar nossa liturgia. Daí começa assim o capítulo 9. No 8º dia, Moisés chamou a Arão, seus filhos e o senado de Israel. Quem compunha o senado de Israel? Os anciãos do povo. Por quê? Porque eram eles os representantes de toda a comunidade. Como o culto seria realizado ali dentro do santuário móvel, então, nesse primeiro momento, somente os anciãos foram chamados a tomar parte, representando todo o povo de Deus daquele momento. Daí continua o autor sagrado dizendo assim: e disse a Arão: pega um bezerro para o sacrifício expiatório e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, oferece-os na presença do Senhor. E dize aos israelitas: pegai um bode para o sacrifício expiatório, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, e sem defeito, para o holocausto. O que é que nós vemos aqui? Arão começa a agir como mediador entre Moisés e o povo, porque até aqui Moisés ainda está dizendo a Arão o que ele deve fazer, está dizendo a Arão aquilo que Deus mandou que ele realizasse. Então, Arão é como que o mediador entre Moisés e o povo, ao passo que Moisés é como que o mediador entre Deus e Arão. E daí, no versículo 7, diz assim: depois disse a Arão: aproxima-te do altar para oferecer teu sacrifício expiatório e teu holocausto. Expia assim por ti e pelo povo. Apresenta depois a oferta do povo e expia por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão executa o que Moisés fazia anteriormente, isto é, apresentar-se diante de Deus em nome do povo. E agora ele tem que expiar, primeiro por si e depois pelo povo, porque mesmo tendo sido consagrado para ser sacerdote, e não qualquer sacerdote, o sumo sacerdote, ele não estava isento de pecado e de estar ocasionalmente em estado de impureza. Por isso, deveria oferecer sacrifício por si mesmo, antes mesmo de oferecer sacrifício pelo povo, para que em estado de pureza ritual e sem a marca do pecado cometido, ele pudesse apresentar-se diante de Deus para oferecer sacrifício em nome do povo. Daí, adiantando-nos um pouco mais, lá no versículo 27, nós vamos ler o seguinte: Arão, levantando as mãos sobre o povo, o abençoou, e desceu depois de ter oferecido o sacrifício expiatório, o holocausto e o sacrifício de comunhão. Abençoou o povo. Com qual bênção? Aquela bênção que se lê no livro de Números, capítulo 6, de 24 a 26. Aquela bênção que dentro da liturgia da nossa igreja, nós utilizamos especialmente no primeiro dia do ano. A bênção de Arão. Deus te abençoe e te guarde, volte para ti a sua face, e assim por diante. Enfim, no versículo 23 e 24, nós vamos ter o seguinte: Arão e Moisés entraram na tenda do encontro. Quando saíram,
abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A glória do Senhor não se descreve, porque Deus não tem figura. A glória do Senhor, então, é como uma luminosidade, é como a fumaça do agradável odor das vítimas que sobe até Deus, a fumaça do incenso que preenche todo o espaço sagrado. A glória do Senhor, porque a glória do Senhor habita no santuário, e a glória do Senhor se manifesta quando o sacerdote oficia os sacrifícios, oficia o culto. Deus se manifesta quando o sacerdote a ele oferece sacrifícios. Daí o versículo 24: da presença do Senhor saiu fogo, que devorou o holocausto e a gordura. Enviando o fogo do céu, Deus declara que aceitou aquele sacrifício oferecido por aquele homem que foi consagrado como seu sumo sacerdote. Por isso, o povo exulta jubiloso porque Deus aceitou aquele sacrifício. Aceitou o sacrifício porque foi consumido pelo fogo enviado por Deus. Quando nós vamos ver algo semelhante a isso? Vamos ver depois, quando Elias oferecer aquele sacrifício a Deus. Naquele sacrifício, Deus enviará um raio do céu que consumirá não apenas o sacrifício oferecido, mas também o altar de pedras que foi construído, que foi edificado. Deus consumirá por completo, como prova de sua aceitação. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.